do Trabalho. Esse projeto ainda vai para o plenário da Câmara. E a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto do Senado que cria um índice nacional de reajuste para quem comprou casa fora do sistema financeiro de habitação. Ele acaba com os índices da construção civil que ficam sempre acima da inflação. O projeto, que fixa ainda índices diferentes para imóveis novos e usados, vai para a sanção do presidente Sarney. A Polícia do Rio dá mais um passo para esclarecer o assassinato do empresário Carlos Nogueira Diniz. Uma das armas utilizadas no crime pertence a Paulo Sérgio Fonseca, que é o principal acusado do crime. Nós estávamos buscando uma prova técnica definitiva e acabamos de receber um telefonema do diretor do Instituto de Criminalística de que uma das armas do crime, o resultado do exame de balística deu positivo em relação a uma das armas dos projetis encontrados ou no carro ou retirados do corpo do empresário. Foi uma arma usada no crime. O revólver. O 38. O revólver 38? Estava no Rio, lá em Magé. E esse revólver vocês não sabem a quem pertence? O revólver é de Paulo Sérgio. Não sabemos ainda quem atirou com a arma. Fique sabendo agora quais foram as principais manchetes desta quinta-feira, 14 de dezembro, no Brasil e no mundo. Mais uma reunião entre a Polícia Federal e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral confirma o esquema de segurança para o segundo turno da eleição. O presidente do TSE garante que de agora em diante nenhuma das duas candidaturas vai poder ser impugnada. Pela terceira vez em uma semana, uma bomba é encontrada em São Paulo. Foi na estação ferroviária de Osasco, na região metropolitana da capital. A própria polícia explodiu a bomba para evitar maiores problemas. O governo define o reajuste dos servidores públicos federais. Além dos índices da política salarial, o funcionalismo vai receber 39,55% relativos às perdas salariais. O reajuste vai ser pago em 3 vezes e não obteve a unanimidade no governo. A Polícia Federal indicia o investidor Elmo Camões Filho por causa do escândalo das bolsas de valores do Rio e São Paulo. Elminho Camões é filho do ex-presidente do Banco Central e um dos donos da corretora Capitânia. Na Alemanha Oriental, milhares de crianças aderem às manifestações políticas dos últimos meses em todo o país. Os estudantes saíram às ruas para pedir o fim dos privilégios nas salas de aula. Pela primeira vez em 19 anos, o povo chileno vai às urnas para escolher o novo presidente. O resultado das eleições já sai nesta sexta-feira e o favorito é o candidato da oposição, Patricio Aylwin. E nós já temos os primeiros resultados oficiais das eleições presidenciais no Chile, que mostram o candidato da oposição, Patricio Aylwin, com 54,2% dos votos. Em segundo lugar, aparece o ex-ministro da Fazenda do presidente Pinochet, Hernán Bucci, com 29,4% dos votos. O terceiro lugar está com outro candidato de direita, que é o empresário Francisco Errázuriz. Ele recebeu até agora 14,4% dos votos. Os primeiros resultados revelaram também que o candidato democrata cristão, Patricio Aylwin, que é apoiado por uma coligação de 17 partidos, vai vencer com maioria absoluta. Isto significa que não vai ser preciso a realização do segundo turno. Os números foram divulgados pelo Ministério do Interior. A polícia chilena informou que 2 pessoas morreram de ataque cardíaco durante a votação. E no sul de Santiago, um policial foi assassinado num atentado perto de uma zona eleitoral, nesta quinta-feira. Um dia antes das eleições, um atentado à bomba destruiu o prédio da Embaixada de El Salvador, na capital chilena. A explosão quebrou todos os vidros do edifício e provocou rachaduras nas paredes. Esta porta até saiu do lugar. Ninguém ficou ferido. Até agora, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo atentado. O homem forte do Panamá, General Manuel Noriega, pode ser nomeado chefe de governo. O parlamento provisório, dominado por seguidores do general, adiou a votação para este sábado. Se for confirmado, Noriega vai acumular o cargo de presidente, além do de chefe das Forças de Defesa do Panamá. Na Bélgica, os ministros das Relações Exteriores da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, discutiram a redução das forças convencionais na Europa.
O segundo dia do encontro dos 24 ministros da Organização do Tratado para o Atlântico Norte foi em Bruxelas, a capital belga. O secretário-geral da OTAN, Manfred Werner, abriu a reunião convocando todos os países da organização a enfrentar novos desafios. E como primeira missão, Werner apontou uma proposta feita pelo presidente americano George Bush, feita há 7 meses. Os Estados Unidos estabeleceram como meta um teto de 275 mil tropas para cada superpotência na Europa. Isto representaria a redução de milhares de soldados, tanques, artilharia pesada e aviação dos Estados Unidos e da União Soviética no continente europeu. Em Viena, na Áustria, o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Comunista, também apresentou um projeto semelhante para a redução das forças convencionais na Europa. No mês que vem, o chanceler soviético Eduard Shevardnadze vai dar início às negociações entre as duas alianças. Ele vai visitar o QG da OTAN. Já não é mais tão difícil conseguir um equipamento usado pelo Exército Vermelho. Agora, quem der o lance mais alto, leva. Os leilões do Exército Soviético estão atraindo multidões. Nem a neve, nem as baixas temperaturas espantam os compradores. A maioria deles é de empresas de engenharia civil e agrícola que transformam os veículos militares em máquinas pesadas e tratores. Mas muito técnico de eletrônica também vai ao leilão tentar conseguir um equipamento de comunicação. Nos anúncios sobre mais um leilão, o governo soviético afirma que as vendas acontecem por causa do fim da Guerra Fria. O fato é que o material militar vendido é obsoleto e os leilões rendem mais dinheiro do que deixar o equipamento virar ferro velho. Está tudo acertado. Os presidentes da Colômbia, da Bolívia, do Peru e dos Estados Unidos vão se encontrar em fevereiro para discutir o combate às drogas. A reunião vai ser na cidade de Cartagena, na Colômbia. Paz Zamora, da Bolívia, Virgílio Barco, da Colômbia, Alan Garcia, do Peru e George Bush, dos Estados Unidos, vão definir as formas de combate ao tráfico de drogas e à produção de cocaína nos 3 países latino-americanos. O presidente Bush enviou ao Congresso um pedido de 240 milhões de dólares de ajuda aos 3 países na luta contra os narcotraficantes. Os credores internacionais acham que o futuro presidente vai negociar a dívida externa. Veja dentro de instantes. O especulador Najim Narras e o empresário Elmo Camões Filho são os principais responsáveis pelo colapso do mercado de ações em junho deste ano. Este foi o resultado das investigações feitas pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. O presidente da Bolsa de... O líder do governo na Câmara, deputado Luiz Roberto Ponte, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi convidado pelo presidente Sarney para ser ministro por 3 meses. Luiz Roberto Ponte poderá substituir o ministro-chefe da Casa Civil, Ronaldo Costa Couto, que pediu demissão. Costa Couto vai para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, onde será conselheiro. Luiz Roberto Ponte diz nesta sexta-feira se aceita ser ministro ou não. O governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Mello, descoloriu. Nesta quinta-feira, falando por uma cadeia de rádio, o governador anunciou a decisão e liberou os amigos e correligionários a votarem em qualquer um dos 2 candidatos. O motivo alegado por Geraldo Mello é a forma como a campanha do PRN vem sendo conduzida no estado pelo senador José Agripino Maia, do PFL, que é adversário político do governador. O governador de Pernambuco, Miguel Arraes, recebeu um convite oficial para entrar no PSB. Arraes se encontrou com o presidente nacional do partido, senador Jamil Haddad, nesta quinta-feira e garantiu que sai do PMDB logo depois das eleições do segundo turno. Durante o encontro, Miguel Arraes e Jamil Haddad anunciaram a formação de uma frente parlamentar para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele vença as eleições de domingo. O Partido dos Trabalhadores quer que a Polícia Federal dê garantias de vida para a enfermeira Miriam Cordeiro, mãe de uma filha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No pedido enviado ao TSE, o PT teme que o PRN possa encenar um atentado contra ela e responsabilizar a Frente Brasil Popular. O PT anunciou ainda que vai processar Miriam Cordeiro por calúnia, injúria e difamação por causa das acusações que ela fez contra Lula no horário eleitoral. A Frente Brasil Popular entrou com um novo pedido de direito de resposta junto ao TSE.
o candidato Luiz Inácio Lula da Silva quer se defender das acusações feitas contra ele pela enfermeira Miriam Cordeiro no programa do TRN, levado ao ar nesta quinta-feira. O TSE prevê a abertura de espaço no rádio e na TV para o exercício de resposta até a véspera da eleição. 7.000 agentes federais vão estar de prontidão a partir de sábado para atender à Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, Francisco Rezec, lembrou que é proibido fazer boca de urna a menos de 100 metros das sessões eleitorais. O TSE também proibiu qualquer manifestação política a partir da meia-noite. Pela determinação do tribunal, ficam cancelados os shows Lula Lá, marcado para esta sexta-feira em São Paulo, e a carreata do PRN em Brasília. Com o empate técnico registrado nas pesquisas entre Lula e Collor, os frequentadores da tradicional Bolsa de Apostas da Praça 7 em Belo Horizonte ficaram mais cautelosos. A maioria preferiu adiar as apostas para esta sexta-feira, depois do debate entre os presidenciáveis. A Bolsa de Apostas da Praça 7 hoje estava frenética, mas segundo os experts, tudo não passava de barulho. Apostas mesmo só depois do debate de hoje à noite entre os presidenciáveis Lula e Collor, já que o empate técnico dos dois candidatos nas pesquisas torna mais arriscado qualquer palpite. Aí só fica valendo pau a pau. Foi o que este apostador de Collor propôs a quem estivesse aqui na praça. Logo apareceu um apostador de Lula, mas parecia uma guerra de torcidas. Dinheiro era o que não faltava, mas no fim prevaleceu a emoção da disputa. A eleição vai ser decidida em Minas Gerais. O Collor vai ganhar. São 723 municípios e o Collor vai ganhar em 700. O que te dá certeza para apostar no Lula? Eu dou certeza que hoje está um empate técnico já, diferente de 1%. E boca de urna, militante do PT garante 5% em boca de urna. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Collor de Mello tiveram agora à noite o último duelo antes da disputa final de domingo nas urnas. Um esquema de segurança rigoroso foi armado nas proximidades dos estúdios da Rede Bandeirantes em São Paulo para que o debate acontecesse com tranquilidade. Cerca de 600 policiais militares e 50 da Federal ficaram entre as ruas que cercam a TV Bandeirantes e também dentro dos estúdios. O candidato do PRN chegou para o debate e não falou com a imprensa. Já Luiz Inácio Lula da Silva conversou com jornalistas e disse que o debate não vai decidir as eleições, mas que é muito importante, porque milhões de brasileiros vão assistir atenciosamente como se fosse uma decisão da Copa do Mundo. No início do debate teve muita movimentação da imprensa, que ficou no estúdio improvisado acompanhando tudo através de um telão. O debate era revestido de muita importância política antes dele acontecer, mas eu acho que depois que foi para o ar o debate e as regras rígidas impostas pelos dois candidatos tornaram um pouco monótono. Como primeiro, isso deve ter cansado um pouco os telespectadores. Daí eu acho que a importância dele diminui um pouco na medida em que ele acaba sendo um pouco chato para o telespectador médio, que é aquele que os dois candidatos estavam querendo conquistar o voto. A chuva que voltou a cair agora à noite em Brasília não esfriou a expectativa do debate entre os candidatos. Bares e restaurantes colocaram televisores e telões para os clientes e receberam uma freguesia atenta. O brasiliense não abriu mão do chopinho com os amigos nem no dia do debate. E para satisfazer os fregueses, esse bar na Asa Sul de Brasília colocou 6 televisores transmitindo o debate. Quando o programa começou, a festa da rua veio aqui para dentro e não precisou nem perguntar a preferência da freguesia. O proprietário desse outro bar, no lugar de televisores, preferiu colocar um telão. Além do telão, os proprietários desse bar criaram também uma prévia. Entre os fregueses foram distribuídas cédulas como essa para que eles pudessem escolher o candidato de sua preferência. Depois de escolhidos os candidatos, os fregueses puseram os votos aqui nessa urna. O debate durou 3 horas. Em meio a um e outro ataque de ambos os lados, os candidatos apresentaram as propostas de governo e falaram sobre o que pretendem fazer a partir do dia 15 de março de 1990 como novo presidente do país. O terceiro bloco do debate teve como tema Justiça e Democracia. E o mediador deste bloco foi o apresentador da TV Manchete, Eliakim Araújo, que perguntou aos candidatos como eles enfrentariam uma greve nos serviços essenciais, uma greve ilegal. Vamos rever. Nossa recente